Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos já à lição de número 11, olha só como passa rápido, não é mesmo? Lição de número 11. E eu tenho aqui em minhas mãos, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui a lição já do trimestre que vem. Você já recebeu ela? Lição do trimestre que vem? Olha só. Iremos abordar o tema no trimestre que vem, crescendo em um relacionamento com Deus. Que legal, não é mesmo? Eu tenho abordado muito sobre esse tópico dessa busca contínua num crescimento em Cristo, dentro das lições que nós estamos estudando, e nós iremos então estudar no trimestre que vem exatamente esse tópico, crescendo em um relacionamento com Deus. Desde já, esperamos que seja uma lição tremenda, assim como está sendo a lição desse trimestre. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá comigo então a lição da Escola Sabatina, lição de número 11, e o autor traz o título Viver com Cristo. Viver com Cristo. Logo no início, você já vai observar uma imagem ilustrativa, e eu procurei aqui analisar um pouco dessa imagem ilustrativa, e você vai observar 3 elementos principais aqui dentro dessa imagem ilustrativa. Primeiramente, se você for olhando para a sua lição, olhando para o lado esquerdo, você vai observar vários símbolos. E esses símbolos são símbolos, sim, do mundo. E eu entendo que essa imagem ilustrativa está trazendo esse símbolo, representando, então, a vida dominada pelas coisas terrenas. O velho homem, aonde acontece a paixão da carne, aonde o foco na mente, no coração, são as coisas do mundo. Depois você percebe um segundo elemento, que é o coração, e esse coração ele está aqui no centro, e ele simboliza, então, eu compreendo que essa imagem que o autor está tentando nos trazer, simboliza, então, o interior das pessoas, o lugar aonde, podemos dizer assim, o lugar aonde as decisões espirituais acontecem. É claro que muitas vezes se refere nessas decisões relacionado à mente, mas também ao coração. Muitas vezes então é apresentado como o local aonde acontecem as nossas decisões, o amor por Deus ou o amor pelo mundo, o amor pelas coisas carnais ou o amor pelas coisas espirituais. E o terceiro elemento que você vai observar aqui do lado direito, nós vemos então Cristo. E Cristo então está caminhando, e dentro do coração sai então uma pessoa, deixando então, podemos dizer assim, a vida velha, a velha vida, e seguindo a Jesus. Amém? Legal essa imagem ilustrativa, não é mesmo? E ela sim já resume por si só o que a lição durante essa semana irá trabalhar. Em outras palavras, viver com Cristo é sair do domínio das coisas terrenas e caminhar diariamente seguindo os passos de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Ei, olha para mim aqui. Você tem buscado largar as coisas do mundo e andar caminhando, seguindo os passos de Jesus? Amém? Louvado seja Deus por isso. Se ainda não, a lição dessa semana, ela está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar a buscar andar seguindo os passos de Jesus. E se porventura você já está seguindo os passos de Jesus, a lição dessa semana também nos auxilia a continuar essa jornada, caminhando, seguindo os passos de Jesus, deixando o velho homem de lado e buscando então esse novo nascimento, esse novo homem, essa vida nova em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O autor traz também o verso para memorizar, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, lá no verso 14, que diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como de costume, você sabe, eu gosto de sublinhar o verso para memorizar e compreendê-lo melhor, ok? Vamos lá comigo, então? Eu sublinhei da seguinte maneira: a primeira parte, acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Ou seja,
Isso indica, acima de tudo, essa expressão, acima de tudo, ela indica prioridade absoluta. E é importante nós irmos para dentro do contexto. Quando você olhar o contexto aqui de Colossenses capítulo 3, os versos anteriores, você vai observar que Paulo ele está trazendo alguns atributos, algumas virtudes que o cristão então precisa seguir. Só que ao olhar para esse verso, nós precisamos compreender que Paulo não está descartando essas outras virtudes. Não, Paulo não está fazendo isso. Mas Paulo está dizendo o quê? Paulo está apresentando que sem o amor, as outras virtudes elas ficam incompletas. Por isso, acima de tudo, porém, esteja o amor. Amém? Depois disso, ele também diz no verso que é o vínculo da perfeição. Esse vínculo, quando você vai no grego, você vai observar que vínculo é uma ligação, algo que mantém unido, como se fora, por exemplo, um laço. Isso mesmo. Ou seja, nós poderíamos dizer que o amor, então, funciona como um laço que mantém as virtudes cristãs unidas. Amém? Se nós queremos, então, ter essas virtudes cristãs acontecendo em nossa vida, nós precisamos entender que o amor é esse laço que mantém, então, as virtudes cristãs unidas na mente, no coração de um verdadeiro cristão. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E depois ele vai abordar que é o vínculo da perfeição. Sempre é importante nós lembrarmos que dentro deste contexto, perfeição não significa ausência de falhas. Não é isso. Mas sim uma maturidade espiritual completa. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso, nós podemos dizer que sem o amor, a bondade, talvez ela pode virar então formalidade. Sem o amor, a bondade pode não passar apenas de uma formalidade. E o perdão pode ser, na verdade, apenas superficial. Olha só, por isso o amor é necessário para criar esse laço, para que essas virtudes então aconteçam em nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Por isso podemos dizer assim, eu marquei aqui na minha lição, virtudes sem amor são apenas comportamento religioso, mas quando o amor governa o coração, o caráter de Cristo, aí sim ele aparece. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Mentalidade Celestial. E ele nos leva a estudarmos agora Colossenses, no início do livro de Colossenses, no capítulo 3, no início do capítulo 3, do verso 1 ao versículo 4. E aqui há algo importante, interessante, apresentado por Paulo, que é uma essência para o desenvolvimento de uma mentalidade celestial. Primeiramente, vale a pena nós voltarmos em lições anteriores e lembrarmos aqui o contexto da epístola ao Colossenses. Lembrando que o contexto aqui, Paulo está escrevendo para combater ideias essas que eram falsas, que estavam então misturando a filosofia humana, estavam misturando o legalismo, misturando o misticismo, e a solução então, Paulo, ele apresenta agora não apenas corrigindo essas falsas doutrinas. Isso, quando você observa então Colossenses capítulo 3, Paulo não apenas está corrigindo essas falsas doutrinas, mas ele está trazendo uma solução, que é levar então os cristãos a ter uma experiência viva com Cristo. E como é que o cristão então pode ter essa experiência viva com Cristo? É buscando as coisas lá do alto. Amém? Louvado seja Deus. Paulo então, ele apresenta a importância de buscar uma união com Cristo na morte. Quando você lê Colossenses capítulo 3, no verso 1 ao verso 4, você vai observar isso, que Paulo então está buscando a importância de buscar essa união com Cristo na morte, essa ressurreição
espiritual. Resumindo, podemos dizer assim que a mente celestial, ela não nasce de esforço humano. Olha só, algumas pessoas acham que buscar então ser semelhante a Deus vai exigir então o esforço humano. Não. Primeiramente, nós precisamos entender esse ponto. Ela surge quando a pessoa ela aceita a morte do velho homem e ela vive então agora em comunhão com Cristo Jesus. Então só acontece uma mudança na nossa vida, uma mudança de caráter, quando eu aceito a morte de Cristo na cruz do Calvário por mim e aceito que o Espírito Santo trabalhe então na minha mente, no meu coração, me dando então um novo coração. Percebe que não é pelo esforço humano que acontece uma transformação na vida. Ela primeiramente acontece quando eu aceito, eu deixo Deus agir na minha vida, ok? Louvado seja Deus por isso. Então ela surge quando a pessoa aceita a morte do velho homem e vive então em comunhão com Cristo. Em outras palavras, é entregar o coração diariamente a Deus, para que então ele possa ser transformado. Sim, eu preciso entregar, Deus não irá forçar a entrada no meu coração, na minha mente. Eu preciso entregar o meu coração a Deus, mas é Ele então que vai me dando sabedoria, vai me dando força, vai me capacitando para que eu consiga então essa transformação. É Ele quem vai me transformando diariamente. Percebe que não é uma transformação que acontece apenas uma vez, mas ela vai acontecendo progressivamente, diariamente. Eu vou buscando então esse crescimento em Cristo Jesus. Permita-me fazer uma aplicação aqui usando Colossenses capítulo 3, no verso 1 ao verso 4. Você vai pensar, olhando para esses versos, você vai entender que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. O que seria isso, pastor? Pensar nas coisas lá do alto seria alimentar a mente, o coração com a palavra de Deus. Amém? Alimentar a mente com a palavra de Deus, filtrar o que entra na nossa mente. E você tem filtrado o que entra na sua mente? Você tem alimentado a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus? Busque fazer isso. Quando, pastor? Todos os dias, até que Jesus volte. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Um segundo ponto que eu olho para esses versos de Colossenses 3, verso 1 ao 4, não é apenas pensar nas coisas lá do alto, mas é buscar as coisas lá do alto. O que seria isso, pastor? Seria priorizar. Essa talvez seria a palavra mais correta. Priorizar o reino de Deus acima dos interesses pessoais. Será que eu estou priorizando o reino de Deus acima dos interesses pessoais? Será que o que eu faço me aproxima de Deus? Talvez aqui fica a dica, e uma dica importante para você. Tudo que você vai fazer, antes de fazer, pergunte. Pergunte o que, pastor? Pergunte se isso vai te aproximar de Deus ou se vai lhe afastar de Deus. Quando eu faço essa pergunta, então eu estou buscando as coisas lá do alto. Estou buscando colocar Deus acima de tudo e de todos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E Paulo, então, ele termina dizendo aqui em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, com a expressão quando Cristo se manifestar. E eu coloquei aqui porque eu entendo essa expressão ser extremamente importante para que nós possamos sempre buscar as coisas lá do alto, sempre pensar nas coisas lá do alto. E por que essa expressão, quando Cristo se manifestar, ela é importante, pastor? Porque uma mente celestial, ela sempre olha para o futuro escatológico. O que seria isso, pastor? Ela sempre olha para a promessa. Que promessa? A promessa da volta de Jesus. Sim, queridos, uma mente cristã, uma mente celestial,
ela sempre está com a esperança, com o foco escatológico na breve volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, o autor traz o título Acabe com a mentalidade terrena e nos leva a estudarmos agora Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao verso 6, fazendo também um paralelo com o livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, lá no verso 1 ao verso 7. E vai trabalhar então agora a expressão morrer para o eu e para as coisas terrenas e viver então para as coisas lá do alto, usando então a expressão utilizada em Colossenses capítulo 3, no verso 1. Mas o que seria, pastor, morrer para o eu? É importante nós frisarmos, e sempre vale a pena nós relembrarmos isso, que morrer para o eu não acontece em um único momento. Isso mesmo, morrer para o eu não acontece em um único momento. Algumas pessoas acham que o batismo é o último passo. Não, o batismo não é o último passo. É um dos passos que eu preciso sim tomar na minha vida para andar com Cristo. É um dos passos, mas não é o último passo. Por isso, sempre é importante frisarmos que morrer para o eu não acontece em um único momento, mas precisa ser renovado todos os dias. Amém? Por isso a vitória espiritual, ela começa na decisão diária de colocar Cristo em primeiro lugar, de servir a Cristo, de pertencer a Cristo Jesus. Amém? Além disso, nós precisamos romper com as práticas do velho estilo de vida. O que seria isso, pastor? Algumas pessoas dizem, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E são certas? Não. Porque nós precisamos o quê? Nós precisamos buscar um crescimento em Cristo Jesus. Precisamos romper com as práticas do velho homem, aquelas que colocavam as coisas terrenas acima das coisas celestiais. Nós precisamos romper com as práticas do velho homem, as práticas desse estilo de vida que o velho homem levava e mudar então o foco da nossa vida, buscando sempre um crescimento em Cristo Jesus. E por que isso, pastor? Porque sim, o verdadeiro cristianismo, ele começa quando o eu desce do trono do coração. E ali agora, no trono do coração, Cristo passa a governar a sua vida, a minha vida. Por isso, queridos, nós precisamos sempre parar de viver com o eu no centro. Nós precisamos parar de viver com o eu no centro. E fazer o que então, pastor? Colocar Cristo no centro da sua vida. Colocar Cristo no altar da sua vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E aí sim, nós vamos começar acabando com a mentalidade terrena. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Renovados em Conhecimento. E primeiramente ele nos leva a estudarmos Colossenses, capítulo 3, agora do verso 6 ao verso 11, e ele vai nos mostrando agora um caminho para uma renovação espiritual. E olha só, quando nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, verso 6 ao verso 11, nós percebemos que Paulo, para buscar uma renovação, ele trabalha aqui a ideia que nós precisamos abandonar o velho caráter. Isso mesmo. Se você for lá no verso 8, no verso 9, você vai observar isso. E aqui é algo muito interessante que Paulo traz uma lista de pecados de relacionamento. Olha só, Paulo aqui ele traz uma lista de pecados de relacionamento. Você vai observar que lista é essa, pastor? Se você ler ali, você vai observar Paulo falando sobre a ira, Paulo falando sobre a indignação, você vai observar Paulo falando sobre a maldade,
Paulo falando sobre a blasfêmia, Paulo falando sobre a linguagem obscena, isso mesmo. E Paulo também falando sobre a mentira. E aqui há algo muito interessante que vale a pena nós aplicarmos também para o nosso contexto hoje. Aqui, o legal é que Paulo está preocupado com a comunhão entre as pessoas. E muitas vezes essa comunhão com as pessoas dentro da igreja. Será que essa lista de pecados, podemos dizer assim, essa lista de maus relacionamentos, será que elas fazem parte da minha vida, parte da minha igreja, parte do meu cotidiano todos os dias? Ou será que elas não fazem mais parte do meu dia a dia? Nós temos que buscar com que essa lista de pecados de relacionamento não venham a fazer parte da nossa vida. Nós precisamos buscar uma renovação em conhecimento na palavra de Deus. Por isso Paulo diz aqui, já vos despistes do velho homem. E essa expressão despistes do velho homem é tirar a roupa velha e vestir uma nova roupa, uma roupa nova. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, o cristianismo, ele não é apenas uma mudança de crença. Isso mesmo. O cristianismo também é uma mudança de caráter. Por isso, queridos, nós podemos dizer o quê? Que a renovação espiritual, ela acontece sim na vida de um verdadeiro cristão, quando o velho homem é deixado para trás e Cristo agora passa a formar um novo caráter dentro de nós. Amém? Você tem deixado Cristo formar um novo caráter dentro da sua mente, dentro do seu coração? Você tem deixado o velho homem de lado e buscando então um novo coração? Amém? Deixe Cristo trabalhar na sua vida e Ele vai fazer com que você vença esses maus hábitos que nos afastam de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor também, aqui na lição de terça-feira, ele nos leva a estudarmos Romanos capítulo 6, no verso 6, e também Efésios capítulo 4, no verso 22 ao verso 24, trabalhando também dentro deste ponto da velha natureza, com um contraste agora com a nova natureza. Isso mesmo. O que seria então, pastor, essa velha natureza? Seria esse velho homem. Seria então representado pela natureza humana controlada, podemos dizer assim, pelo pecado. Uma condição, talvez essa seria a expressão mais correta, essa velha natureza seria uma condição espiritual dominada então pelo pecado. E por isso nós precisamos então abandonar o velho homem e renovar então a mente, como também relatado aqui em Efésios capítulo 4, no verso 23. Amém? Abandonar então esse velho homem, buscando então renovar a nossa mente. Quando, pastor? Todos os dias. Todos os dias eu tenho que tomar a decisão de deixar Cristo governar a minha vida. Todos os dias eu devo buscar um crescimento em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E por isso buscar essa nova natureza, esse novo homem que é restaurado progressivamente à imagem de Deus. Não é apenas em um ato, mas é progressivamente a imagem, então, ela é agora renovada, restaurada à imagem de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, o autor traz o título O Caráter da Nova Vida. E aqui ele nos leva a estudarmos Colossenses capítulo 3, no verso 12 ao verso 14. E ele vai trabalhar então essa passagem das trevas para a luz. E Paulo então aqui em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, ele descreve então os cristãos que creem
em Jesus. E, de certa maneira, ele trabalha, então, a expressão revestir. Paulo aqui, ele está apresentando as virtudes agora do novo homem, daquele que está buscando andar seguindo os passos de Cristo Jesus, daquele homem que está deixando Cristo transformar o velho homem agora num novo homem, está deixando Cristo dar um novo coração. E aqui Paulo, então, ele apresenta essas virtudes do novo homem, mostrando, então, que não basta apenas deixar o pecado. Isso mesmo, é extremamente necessário revestir-se de um novo caráter. Não é apenas deixar o velho homem, mas é necessário também se revestir de um novo caráter, algo que o Espírito Santo, que Deus faz, então, na nossa vida. E por isso Paulo, ele usa o verso 12, aonde ele trabalha alguns pontos. Ele trabalha, por exemplo, a expressão eleitos. E o que seria então essa expressão eleitos, pastor? Seria escolhido pela graça de Deus. E ele também trabalha a expressão santos. O que seria santos, pastor? Seria, resumidamente dizendo, separados para viver para Deus. E se eu busco então entender que eu sou eleito, que eu sou santo, que eu sou separado para viver para Deus, eu sou então esse amados que é abordado então aqui dentro de Colossenses. E amados aqui mostra então que nós somos esse objeto do amor divino. Amém? E olha só, não importa quem você seja, o que você tenha feito, aonde você tenha ido, você é amado de Deus. Você é o amado por Deus. Amém? Você é, sim, o objeto do amor divino. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E Paulo, então, ele traz uma lista de qualidades que devem marcar a vida daqueles que, sim, seguem a Cristo Jesus. E se você observar, então, aqui, em Colossenses 3, verso 12 ao 14, você vai ver, então, essa lista. Paulo trabalha a ideia de nós sermos misericordiosos, Paulo trabalha a ideia da bondade, Paulo trabalha a ideia da humildade, Paulo trabalha a ideia da mansidão e Paulo trabalha a ideia da paciência. Quando você vai no verso 13, Paulo traz a importância de saber perdoar. Ele mostra Cristo, então, sendo esse padrão de alguém que traz o perdão para nós. Alguém, nós, que não merecíamos, mas Cristo, então, ele é o padrão de um verdadeiro perdão. Isso mesmo. Muitas vezes nós apenas dizemos que perdoamos, mas não, nós temos que perdoar de verdade. E o nosso exemplo é Cristo Jesus. No verso 14, Paulo traz o amor, então, como nós já comentamos lá na lição de sábado, como essa virtude que une todas as outras questões, todas as outras virtudes, elas existem na vida nossa quando nós buscamos o amor como sendo o maior. E ela faz, então, esse elo, esse laço, para que todas as outras virtudes também aconteçam na nossa vida. E permita-me fazer uma aplicação em forma de pergunta. Essas virtudes existem em sua vida hoje? Sim? Não? Sim? Amém. Não? Ainda há tempo, porque Deus ainda não voltou. Ele ainda pode transformar o velho homem num novo homem. Deus quer dar para você um novo coração. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o autor traz o título Nova Vida e nos leva a estudarmos agora Colossenses capítulo 3, do verso 16 ao verso 17. E ele trabalha, então, o contexto de ajuda a deixar Cristo no controle da nossa vida. E o que nos ajuda para que Cristo, sim, esteja no controle da nossa vida? Você percebe que Paulo, ele está preocupado com a paz, ele está preocupado com a harmonia da igreja de Colossenses. Mas sim,
Essa expressão é aplicada também para nós hoje. Por quê, pastor? Porque o mesmo Deus que inspirou Paulo é o Deus verdadeiro, é o Deus que vive hoje, é o Deus que vive eternamente. E esse mesmo Deus que estava preocupado com a igreja de Colossenses também está preocupado com a igreja durante toda a história. E esse mesmo Deus está preocupado também conosco hoje. E por isso aqui Paulo nos traz alguns pontos importantes. Paulo, inspirado por Deus, ele traz alguns pontos importantes. Quando você vai no verso 16, você vai ver Paulo trazendo a expressão a palavra de Cristo. Por que a palavra de Cristo nos ajuda para que Cristo controle, sim, a nossa vida? Porque quando nós estamos buscando um novo coração, quando nós permitimos que a palavra de Deus ela molde o nosso pensamento, consequentemente eu estou deixando Cristo, sim, viver na minha vida, controlar a minha vida. Amém? Por isso a primeira dica é: a palavra de Cristo, ela precisa habitar no seu coração. Você precisa deixar com que a palavra de Cristo permita com que ela molde o seu pensamento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Depois Paulo traz também a importância do ensino e o encorajamento mútuo. E aqui é muito legal. Por quê, pastor? Porque você vai observar que Paulo está mostrando que a vida cristã, ela não é individual. Isso mesmo. A vida cristã, ela envolve também pessoas, ela envolve o contexto da igreja. Por isso o próprio Paulo diz: irmãos, não deixai de congregai-vos como é costume de alguns. Paulo também se preocupava com que a igreja congregasse, com que as pessoas fossem à igreja templo. Isso mesmo. E assim também o é hoje. Por isso nós precisamos sim buscar viver em comunhão entre irmãos e entender que sim, através do ensino, através do encorajamento mútuo, onde muitas pessoas talvez podem nos trazer conforto, encorajamento, nós estaremos cada vez mais fortes para continuar essa jornada, caminhando rumo a Canaã celestial. Amém? Louvado seja Deus por isso. E além disso, Paulo nos traz a importância da música. Olha só, a importância da música na vida espiritual. E ele menciona aqui 3 tipos de música: salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha só que legal, fica aqui a dica para você ler essa parte aqui de quinta-feira, onde ele vai abordar um pouco mais sobre a importância da música. E sim, a música certa, ela pode nos fortalecer espiritualmente. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E por que a música certa, ela pode nos fortalecer espiritualmente? Porque a música, ela ensina a verdade. A música, ela fortalece a nossa fé e ela expressa gratidão, adoração ao nosso Deus. Amém? Você gosta de ouvir músicas? Eu gosto de ouvir música. Aqui no nosso lar, muitas vezes a música está tocando, o louvor está tocando, nós cantamos, nós louvamos, porque a música me ajuda, sim, a me aproximar de Deus. Amém? Minha avó sempre dizia assim que eu seria um pastor e eu iria cantar no Arautos do Rei. Olha só, eu falo isso para as minhas igrejas porque eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de louvar e de cantar. A profecia de se tornar um pastor se cumpriu. Cantar no Arautos do Rei, não. Mas louvado seja Deus, porque sim, a música, ela faz parte também da minha vida, ela faz parte da minha casa, ela faz parte do meu lar. E sim, ela me aproxima de Deus. E que a música também possa fazer parte da sua vida, te aproximar do nosso Deus. Por isso, a música espiritual, ela não é apenas parte do culto, ela é um meio de manter Cristo governando o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Você gosta de louvar? Qual é o cantor da nossa igreja que você mais gosta? Coloque aí nos comentários. Eu gosto de alguns deles. Um que eu gostava muito e gosto ainda, é o pastor Fernando Iglesias. E gosto sim muito também
do arautos do rei. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá comigo para encerrar a lição, a parte de sexta-feira. Lição de sexta-feira. E eu quero ler aqui uma parte com vocês, onde o autor ele traz o texto do Atos dos Apóstolos, do livro Atos dos Apóstolos, na página 302, 303, da escritora Ellen Golding White, inspirada por Deus, onde ela diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, pelo fato de ter passado por essa experiência, o cristão não deve cruzar os braços, satisfeito com o que já conseguiu. Aquele que toma a decisão de entrar no reino espiritual verificará que todos os poderes e as paixões da natureza não regenerada, apoiados pelas forças do reino das trevas, estão arregimentados contra ele. Assim, precisa renovar sua consagração cada dia e cada dia batalhar contra o mal. O poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre é nossa grande necessidade. O mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos e o reino de Deus, bem pouco. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus, o cristão não deve se desesperar por nada. A perfeição moral e espiritual mediante a graça e o poder de Cristo é prometida a todos. Jesus é a fonte do poder, a origem da vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Entenda, sim, Deus pode transformar a sua vida. Sim, Deus vai lhe dar sabedoria e força para continuar essa jornada, buscando seguir os passos de Cristo, moldando o seu caráter para tornar a imagem de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Deus, por essa lição tremenda que estudamos durante essa semana. Nos ajude, ó Pai, a compreendermos que a mudança, ela precisa acontecer diariamente. Nós precisamos buscar um crescimento em Cristo todos os dias. E precisamos entender que sim, Deus quer moldar a nossa vida. Deus quer transformar aquele velho homem num novo homem. Deus quer nos dar um novo coração. Por isso, ó Pai, eu oro neste momento por cada pessoa que está ouvindo a lição nessa semana. Ilumine, ó Pai, a vida de cada uma delas, para que elas possam buscar todos os dias esse crescimento em Cristo Jesus. Eu entrego este momento, essa oração, em forma de adoração a Ti, porque sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.